Olá, seja muito bem-vindo ao Palavra Encarnada, a nossa meditação diária a partir do Evangelho. Hoje, nessa sexta-feira, 11 de outubro, véspera ali do dia de Nossa Senhora Aparecida, também um dia muito importante para a nossa comunidade, que nós começaremos mais um Encontro Lumen Despertar. Já quero acolher você, querido encontrista. Vamos juntos nessa vivenciar aquilo que Deus quer para cada um de nós. E hoje também vamos aqui no nosso Palavra Encarnada meditar sobre o Santo Evangelho que está lá no livro de Lucas, lá no capítulo 11. Vamos nessa? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. E vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vamos juntos para o Evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebul que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebul que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim, e quem não recolhe comigo, dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E, entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que estava antes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, o Evangelho hoje um pouco mais longo. Meu xará, São Lucas, ele vai aqui contar essa história de uma conversa de Jesus, e Jesus ali percebe o que está acontecendo na situação, e ele vai ali fazer uma grande reflexão, né, sobre esse reino que está dividido. E eu queria pegar aqui alguns dos versículos bíblicos do Evangelho de hoje para a gente mergulhar, para a gente refletir, trazer para a nossa oração, trazer para a nossa meditação de hoje. O primeiro é na hora que Jesus fala assim: então chegou para vós o reino de Deus. Então quando Jesus fala, né, se é por Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Ele manifesta um pouco ali da sua glória, um pouco da sua força, do seu poder. E no comecinho do vídeo eu falei sobre o Encontro Despertar, o Encontro Lumen Despertar. E hoje nós começamos esse retiro, e quando eu li o Evangelho de hoje e eu vi essa frase, isso me lembrou o Encontro Despertar. Então chegou para vós o reino de Deus. Tem um salmo que diz: este é o dia que o Senhor fez para nós nos alegrarmos com isso. E hoje Jesus reforça: então chegou para vós o reino de Deus. Hoje, meus irmãos, nessa sexta-feira, nesse dia 11 de outubro, chegou para cada um de nós o reino de Deus, a manifestação do Cristo na nossa vida. Então, nós podemos agarrar essa oportunidade. Nós podemos viver o dia de hoje, o dia de amanhã, o dia de domingo e todos os demais dias da nossa vida com esse ardor, com essa graça,
sabendo que chegou para nós o reino de Deus, que é um tempo propício, que é um tempo aí para nós vivenciarmos e mergulharmos aquilo que Deus tem para nós. A segunda frase é assim: às vezes a gente se acha muito. Jesus aqui nessa passagem, ele fala sobre um homem forte. Um homem forte, ele acha que a sua casa está segura porque ele é forte. Mas Jesus fala que pode vir um homem mais forte ainda. Então, às vezes eu ficava refletindo sobre isso. Às vezes a gente acha que é muito forte, que a gente está ali, né, com toda a nossa força, com todo o nosso prestígio, a gente está de pé, mas a gente tem que ter muito cuidado para não cair. Meus irmãos, a gente tem esse trecho aí, me lembrou inclusive a virtude da humildade, da gente ter muita ciência, ter muito cuidado, né? Às vezes a gente se acha muito forte, a gente se acha inabalável. E tantas vezes a gente viu tantas pessoas caírem. Às vezes nós mesmos, a gente achava que estava muito bem, quando na verdade a gente não estava tanto. Então, essa reflexão sobre a força, sobre o homem forte que cuida da sua casa, tenhamos cuidado. Às vezes, isso pode ser para nós uma arrogância. A gente pode ser ali uma espécie de prepotente, achar que nós somos demais. E não. Na verdade, se nós nos afastarmos de Deus, se nós não entendermos que chegou hoje o reino de Deus para nós, a gente pode aí estar dando um tiro no pé, a gente pode estar indo contra nós mesmos e a gente vai acabar caindo. E para concluir, o terceiro ponto é nessa parte final da passagem que Jesus fala assim: quem não está comigo está contra mim. Quem não está comigo está contra mim. Meus irmãos, essa é a hora de nós nos aproximarmos ainda mais de Jesus. Né? O dia de hoje Deus preparou para que nós nos aproximemos ainda mais dele. Quem não está comigo está contra mim. Então a gente tem que estar perto de Deus. A gente tem que estar com ele. O Emmanuel, o Deus conosco, ele nos lembra toda hora que está do nosso lado, que ele caminha junto conosco. Então, a gente não pode deixar mais Jesus de lado. A gente não pode mais, a partir das experiências que nós vamos tendo com Deus, seja nos grupos de oração, seja nas casas de acolhimento, seja nos projetos sociais, seja nas nossas famílias, à medida que nós vamos construindo essa nossa caminhada com Deus, a gente tem que permanecer. A gente tem que estar com Ele. Quem está comigo, ótimo. Mas quem não está comigo, está dispersando, está contra mim. E não é isso que a gente quer. Eu tenho certeza que não é isso que você quer, assim como não é o que eu quero. Nós precisamos estar com Deus. Que esse dia de hoje nos lembre que nós precisamos estar com Deus. E aí, meus irmãos, não tem como não lembrar de Nossa Senhora. Ela que esteve sempre com Cristo. Se não fisicamente, mas com o seu coração. O coração de Nossa Senhora, ele batia junto com o coração do Cristo. E ela nos ensina demais. Então vamos pedir a intercessão da nossa boa mãe, a intercessão desta pobre de Deus, mas que se entregou totalmente a Ele, né? Entregou-se totalmente a Deus. Eis aqui a serva do Senhor. Sim, meus irmãos, Nossa Senhora ela tem muito a nos ensinar. E ela faz, né, com que cada um de nós, que também somos seus filhos, que a gente consiga viver e estar com Jesus, estar com Cristo. Que Nossa Senhora interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.